Diz assim comigo: grandes coisas tem feito o Senhor por mim, pela minha casa, e estou alegre. E se porventura existe algo que me entristeça, eu quero profetizar vida e alegria na minha vida e na minha casa. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. Nós temos vivido um momento muito gostoso, embora a meio a lutas, situações difíceis que passamos pelo planeta Terra, mas o Senhor tem cuidado de nós. Nós vamos agora caminhar falando sobre Ezequiel. Só que este homem, nós vamos falar em outros momentos, mas este homem era um homem que a sua família era de família de sacerdotes. Esse homem passou por várias situações, mas uma delas, querido, muitas famílias estão vivendo hoje, mas lá atrás, esse homem viveu a morte da sua esposa. A sua esposa faleceu e ele não pôde enterrar sua esposa. Um profeta de Deus, ele não pôde enterrar, ele não pôde ter o luto do lado da sua esposa falecida, de uma morte súbita. E Deus estava com este homem, e Deus estava com ele. Deus deixou de ser Deus? Não deixou de ser Deus. E outras coisas que aconteceram de forma ruim. Esse homem estava exilado, e a distância que não dava para poder, ficava longe para ir, e Deus falou: não, você não vai, fica aí. E passou-se situações, e esse homem profetizando em relação ao povo de Deus, profetizando, falando das dificuldades que ia acontecer com o povo, por causa da desobediência. E ele tem duas palavras de esperança para o povo. Uma que é dos ossos secos, e a outra é esta palavra que o Senhor mostra para ele. O Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel, sai para fora. Vai para fora, Ezequiel, da casa. Eu quero que você vá para fora, para você ver algo. Primeira lição, querido. Você quer aprender de Deus, você quer ação de Deus na sua vida, começa-se saindo da zona de conforto. Toda vez que nós queremos algo de Deus, é algo novo, então você tem que aprender, eu tenho que aprender o que? Sair da zona de conforto. Nós temos que sair daquilo que está aparentemente tudo bem, tudo certo. Nós vamos ter que aprender a conviver com o novo. E nós temos dificuldade com isso. Por quê? Porque é hora que você vai subir degraus maiores. Vai para fora. Depois disso fez voltar à porta da casa, e eis que saíam as águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo deste lado direito da casa, ao sul do altar. Próximo. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho. Uma volta pelo caminho. Então preste atenção, querido. Pode estar tudo bem na sua vida, você pode ter passado por situações difíceis, você pode ou viver situações difíceis. Você tem orado, tem colocado de Deus. Não se acostume, não fique, agora está tudo jóia. Não, continue dependendo de Deus. Continue fazendo as suas orações às madrugadas, continue buscando a Deus, continue tendo sede e vontade de Deus, porque senão a gente vai acostumando ficar na zona de conforto, e a gente pode abrir a guarda. E quando abrimos a guarda, porque fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela, mas não está falando que não é para ter sentinela. O Senhor tem que vigiar a casa, mas eu tenho que pôr sentinela, eu tenho que colocar trava nas portas. E quantos de nós já esquecemos a porta
sem trava, e nada aconteceu. O Senhor estava cuidando, mas não é porque você fez isso de forma premeditada, é porque houve um relapso. Mas temos que policiar, sair da zona de conforto. Aí de repente parece um homem, e esse homem, eu acredito que é o próprio Deus, e mostrando para ele: olha só, um homem aparece com um medidor e fala para ele, fala assim: Ezequiel, medi 500 metros, venha Ezequiel. Ezequiel entra na água, e quando entra na água, molha só o que? O calcanhar. Molha o calcanhar, dá para você andar na água, não dá? Começa a molhar o calcanhar. Quantos de nós temos os pés cansados? Essa água purificadora vai começar a curar, e profeticamente eu já estou declarando para você que você está sendo curado. Começa pelos pés. Quantos estão com os pés cansados, com os pés rachados, com os pés de feridas? Essa água purificadora vai curando. E ele entrou. Daqui a pouco, mede mais 500 metros. A água bate no joelho. A Bíblia deixa clara pontos de joelho. É o joelho que nós devemos colocar no chão. É o joelho que você deve orar, interceder pela tua casa, interceder pela sua família, interceder pela nação, pela cidade, pelo mundo. A água bate no joelho. Deixa claro. O joelho é onde dá o sustentáculo. Eu lembro, o meu irmão, o Marcos, 15 anos, gordo, o corpo estava pesado, foi no médico. O médico diz assim: você precisa, o seu corpo está mais pesado que as suas pernas, então precisa o quê? Mexer. Aí teve que fazer a operação no joelho, para dar sustentação. Maluco, tem que dar sustentação. Joelho, a pessoa com o joelho machucado, como que faz? Não consegue andar, não consegue, movimento. Paulinho estava com problema no joelho, não podia apitar o jogo, né, Paulinho? E aí Deus vem com provisão, Paulinho está apitando o jogo. Sabe, querido, joelho. Então, abrindo parênteses aqui, às vezes a gente não valoriza, querido, alguns membros do corpo. Você nunca valorizou tanto a sua orelha como você valoriza agora. Sim ou não? Você falava do seu ouvido, mas da orelha, para que eu tenho essa orelha? Alguns, orelha de abano, orelha X, orelha Y. Você nunca valorizou tanto sobre a sua orelha. Assim, ainda bem que eu tenho orelha, porque se não tivesse orelha, como que esse momento eu ia atravessar? Existe de amarrar atrás, mas só que a orelha faz a diferença. Sim ou não? Joelho. Daqui a pouco, mais 500 metros, a água bate aonde? Aonde? Qual que é o verso? Água no lombo, filho. Põe no lombo aí para mim. Joelho. Mais aqui embaixo. As águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Eu quero dizer para você, às vezes nós precisamos ter costa larga para aguentar a luta. Jesus, ele apanha aqueles açoites, foi aonde? Foi nas costas do lombo. Às vezes você fala assim, às vezes parece que não vou aguentar, que peso que está sobre mim. E o Senhor está dizendo assim: eu estou vindo com águas purificadoras, que purifica os seus lombos, que limpa as feridas que foram lançadas sobre você. Você está aí, irmão?
as águas purificadoras. As águas purificadoras. Quando fazíamos coisas erradas em casa, era pequeno, em casa tinha um rabo de tatu, que o pai buscava aquele rabo de tatu, buscava longe, ficava os vergão, depois tinha que passar uma salmourinha, vergão, a água bate nos pés, a água vem no joelho, a água vem no lombo. Deus cuida as nossas feridas, Deus cuida das suas feridas. Para pensar, pé, joelho mas daqui a pouco mais 500 metros, não dá mais para poder andar, precisa nadar. A palavra do Senhor diz, toda vez que nós dependemos do Espírito Santo, nós já não estamos mais no controle, é o Senhor que controla a gente. O vento, você ouve e não sabe de onde vem, e assim é aquele que é nascido e vive no Espírito. Então, querido, não dá para controlar, você não vai poder controlar as pessoas, você não consegue. Olha, presta atenção, Deus nos dá a natureza, Deus nos dá os animais, Deus nos dá a terra para que a gente possa controlar, subjugar sobre a terra, mas as pessoas não. Homem não é para ser controlado por outro homem. Quem pode controlar o outro homem é somente Deus, é só através do Espírito Santo. E se quiser, então nós precisamos ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, eu tenho que me subjugar. E o Senhor está nos chamando para nós mergulharmos nesta água purificadora. Eu lembro que quando fazíamos batismo no rio, e lá no rio Ribeirão dos Índios, nós íamos no sábado, e no sábado nós íamos lá para quê? Porque o batismo era no domingo. Então chegava lá, nós pegávamos um pedaço de pau e começava a bater. Primeiro a água bate no pé, dá pé, mais um pouquinho, vai lá, chegou no joelho, é desse jeito, irmãos. Aí esticava um pouquinho, dá para ir mais um pouquinho, a água bateu aqui na cintura. Bom, nós vamos deitar a pessoa, tá, beleza, vem mais um pouquinho, bateu no ombro, bateu no queixo, até aqui é o máximo. O batismo tem que ser onde dá na cintura, mas daqui não pode mais. Então deixa um marco aqui para que ninguém passe para lá. Ninguém vai para lá. Por quê? Porque não tem controle. Quando você está em Cristo, quando você está no Senhor, não há controle. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que o Senhor quer dar coisas a você que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, não chegou ao coração humano que Deus tem preparado para você. E se você ficar no controle, você não consegue experimentar as coisas maravilhosas que Deus tem para os seus filhos, que é para você. Você está entendendo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a presença de Deus, eu tenho que ir lá e colocar no meu joelho e falar: Deus, eu dependo de Ti. E se você quer algo que aconteça nos outros, precisa começar em você, precisa começar em mim. Quantas mudanças precisou ter início em mim? Precisa ter início em você. A Cláudia hoje pela manhã estava me revelando, falou assim: eu estava lembrando do meu batismo, e no meu batismo eu estava com o quê? Pneumonia. E a dona Nena não ia deixar de maneira alguma. Eu estou falando aqui, está aí a irmã da Cláudia e também o cunhado, Maria Ângela e Givaldo. E a dona Nena de forma alguma, não vai, falou assim, ela tinha tanta certeza na fé dela, naquilo que ela queria, ela falou: não vou perder esse batismo. E ela foi, e através do batismo ela foi curada. É a fé, é de cada um. A água purificadora. E quem é essa água, querido? Essa água é o próprio Espírito Santo de Deus, é o próprio Senhor Jesus. E eu quero, junto com você, rapidamente, olharmos para aquilo que o Senhor Jesus é para nós. Zacarias 14:8. Zacarias 14:8 diz assim:
naquele dia também acontecerá, é um outro profeta, naquele dia também acontecerá, que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Um só batismo, um só Espírito, um só pastor, e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. E está dizendo que no verão e no inverno, então nas estações, querido, nas estações, não importa o calor, não importa o frio, não importa o problema, as águas, o próprio Deus, o próprio Espírito, Ele vem sobre aqueles que o temem. Amém? Apocalipse 22:1. Apocalipse 22:1 diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como, não chegou lá, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Preste atenção. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Presta atenção. Claro como Jesus teve pecado? Foi encontrado pecado em Jesus? Não. Claro como cristal, que procedia do... Lá em Ezequiel está falando o quê? Está falando que sai do altar aquela água. Procedia do trono e do... Quem que é o Cordeiro? Quem que é o Cordeiro, queridos? Jesus é o Cordeiro. A água vinha do trono, a água saía do trono de Deus e do Cordeiro. Querido, presta atenção. Quando Jesus morre, Jesus está na cruz, no meio de dois ladrões, e de repente precisa conferir se Jesus tinha morrido ou não. E lá, o que eles faziam? Eles quebravam as pernas, quebravam os ossos para conferir se aquele crucificado tinha morrido ou não. E a hora que chega em Jesus, diz: não, está morto. Aí alguém, vamos conferir. E como que confere? Pega uma lança e coloca essa lança do lado de Jesus. E quando fura o lado de Jesus, o que sai? O que sai? Água. A água do Cordeiro, a água que purifica, a água que liberta, a água que vem misturada com o sangue do Cordeiro, que purifica as nossas feridas. Água purificadora. Você está entendendo, irmão? Que o Deus que você confia, o Deus que está à sua fé, não é um Deus de pedra, não é um Deus de terra, não é um Deus feito por mãos de homem, é o Deus que morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, está lá, jorrando. E Ele diz que Ele enxuga as nossas lágrimas. Parece que o Senhor Jesus não é, parece que Deus, parece que o Espírito Santo, eles não têm sentimentos. Tem sim, querido. Eles têm sentimento por você. Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Jesus, Ele cuida de você. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele tem gemidos inexprimíveis na sua intercessão ao Pai por você. Aleluia. Aleluia. E diz no 2: no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para... As flores da árvore são para saúde das nações. Em Salmo diz: pede-me, eu te darei as nações por herança. Saúde para as nações. Salmo 1, verso 1. Salmo 1, verso 1. Preste atenção aqui, ó. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo
o conselho dos, nem se detém ao caminho dos, nem se assenta na roda dos. Você quer crescer no Senhor, você quer experimentar mais do Senhor, você tem que andar com quem tem palavras abençoadas. O vir na igreja, o vir aqui, você está ouvindo palavras de mudança, palavras de transformação para que você cresça, porque amanhã é o dia do leão, amanhã é o dia que você vai estar lá, e lá onde você estiver tem que sair do que de você? Virtude, graça. Por quê? Porque se você der uma palavra errada, de repente foi condenado a situação que você estava vivendo. De repente o seu agir, então eu preciso aprender mais do Senhor, para que eu possa errar menos e acertar muito mais. Eu na minha casa, de eu ler a Bíblia, de eu examinar a palavra de Deus, eu vou crescer. Orar, ter intimidade com Deus. Então não dá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Cuidado com o que você ouve e com quem você anda. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda daqueles que escarnecem a palavra de Deus. Cuidado das piadas que tem por aí. Agora presta atenção, por que isso? Próximo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vem. Pois, você fazendo isso, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não, e tudo quanto fizer, será como a árvore plantada junto ao ribeiro a qual dá o seu fruto no seu tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém, irmãos? Em João 7,38, João 7,38 diz: quem crê em mim, eu quero aqui, João 7,38, preste atenção. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Então, eu quero perguntar, quem crê no Senhor Jesus? A Bíblia está dizendo assim, ó, quem crê em mim, quem crê no Senhor, diz as Escrituras. O STF quer rasgar a Constituição do Brasil, mas a Constituição de Jesus jamais será rasgada e jamais será atualizada. É eu que preciso me atualizar na Bíblia. Então está dizendo, você quer algo diferenciado? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão. Você crê no Senhor? Água viva flui em você, o Espírito Santo flui em você, e aonde você passar, essa água vai transformar, porque vai sair palavras boas, doces, que vai curar pessoas. Não importa o tamanho, não importa a situação, você é um curador. Palavras, águas vivas correrão do seu ventre. Querido, as suas entranhas pertencem ao Senhor, o seu ventre pertence ao Senhor Jesus. Próximo. E isto diz ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Naquele período ainda o Senhor estava com eles, e diz assim, ó, e isto diz ele do Espírito Santo. Ele está dizendo que essa água é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, amém, irmãos? Volta lá em Ezequiel 47. Eu vou fechando aqui, presta atenção. A água nos pés, a água no joelho, a água nos lombos. Mas só que diz o seguinte: não dá mais para andar, só pode nadar, então eu perco o controle.
E tem rio que mesmo fundo, depende. Irmãos, presta atenção. 500, 4, 500 dá quantos metros? Dá 2 quilômetros. Não, 2 quilômetros não. É isso, né? 2 quilômetros. Dá 1000 côvados, né? 4.000 côvados. Isso. Se é 500 metros, dá 2 quilômetros. Presta atenção, querido. Às vezes, não dá mais para ir a nado. Dá cãibra, cansa. E eu preciso do quê? Do controle. Que só Deus pode controlar. Então saia do controle e deixa Deus controlar. Outra coisa. Próximo. Aqui. Preste atenção. Depois de tudo ele diz assim, ó. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Viste isso, filho do homem? Tem coisas, querido, que você já ouviu, mas você não viu. Você não mudou de decisões. Ele mostrou quantas feridas poderiam estar dentro do profeta, quantas situações de profetizar e não ver as coisas acontecer. E agora ele mostra para ele. E está dizendo, viste isto, filho do homem? Sim, eu vi. Aí ele tira ele da água e leva para a margem. E na margem, as árvores, ele começa a ver muitas árvores dos dois lados. Água, as árvores que crescem no meio da água, do Salmo 1. E diz mais, as folhas não murcham. As folhas, aquela água, faz daquelas folhas ser o quê? Curadoras. Está dizendo mais sobre o texto. Ela fala que onde que aquele rio passava, ele vai lá no rio morto, no mar morto. O mar morto que não tem produção nenhuma, que não tem nada. A água fica saudável. Você já viu um mar que a água é só água salgada, que não dá para beber, e esta água, ela invade o mar, e a água fica saudável. Eu quero dizer para você e profetizar na tua vida, que aquilo que parece estar morto à sua volta, tem vida em Cristo Jesus através de você. Aquilo que parece que está condenável, aquilo que parece que está condenado, pode ser casamento, pode ser filho, pode ser situações na nossa volta. Eu profetizo que tem vida em nome de Jesus. Aquilo que parece que você perdeu o emprego, você vai ter um emprego melhor, porque é no Senhor Jesus que nós vamos ter a vida diferenciada. Ou senão nós não podemos crer em Jesus. A diferença de crer em Jesus é de confiar que Ele é maior do que qualquer situação e circunstâncias diante de nossos olhos. Amém, irmãos? Esse é meu Deus, eu não sei o seu. É o mesmo Deus? Amém. E aonde passa essa água, ela vai curando. Põe o 12 para mim, filha. Verso 12. E junto ao rio, a sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. A água sai do santuário, porque as suas águas saem do santuário. Lembra do santuário, do altar, do cordeiro? Mesmo que as circunstâncias pareçam ser impossível, creia no Senhor, confia no Senhor.
Assista nossos cultos online em nossas plataformas digitais, no Facebook e em Zona Oeste, ou em nosso canal no YouTube e em Zona Oeste. Curta, comente e compartilhe. E em Zona Oeste 2020, restauração dos filhos de Deus e da dupla honra.